E isso é a base do visagismo. Ajudar as pessoas a descobrir, a pensar sobre essas coisas, de refletir. E fundo, quem sou eu? A que pertenço? Que me define? E como que eu quero que as pessoas me vejam e me percebam e me apreciam? Isso é a coisa mais importante que existe. Porque o momento que você descobre isso, sua vida flui e tudo acontece. Você não tem tantas aflições, não vai ser mar de rosas, mas você caminha pela vida de uma forma muito mais tranquila. Olá, pessoal, começando um novo episódio do podcast Visagismo em Foco. E hoje eu vou falar sobre identidade e pertencimento. São dois assuntos extremamente complexos, mas são fundamentais, porque envolve a pergunta fundamental da existência é: quem é você? Quem sou eu? O que me define? Aonde me pertenço? E essa questão da identidade começa mais ou menos quando tem de 1 ano e meio para 2 anos, é que a pessoa começa a ter um senso de identidade. E começa com a identificação do seu sexo. A criança percebe que há meninas e há meninos. E que ele vai ver que ou é menino, a pessoa vai ver que é menina ou menino. E isso já é a primeira identificação. E é o começo de ver que há coisas fora de si que não pertencem a eles. Então, até essa idade, tudo parece uma coisa só. O mundo parece que é o que está dentro de si próprio. E aí passa a ter uma outra visão do mundo. E nesse momento, começa a fazer perguntas. Essas crianças que começam a falar: o que é isso? Qual que é o nome disso? Qual que é o nome daquilo? Pode ser até irritante, porque tem que responder toda hora. É uma cadeira, é uma mesa, é isso, é uma câmera, etc. Mas a criança está querendo descobrir o que sou eu e o que é o mundo à minha volta. E quando isso acontece, aí entra maior complexidade. Porque cada vez mais você vê que tem que se relacionar com as pessoas e que as outras pessoas são diferentes da gente. Ninguém é igual a gente. E aí a gente percebe. Eu venho de uma família, minha família é diferente da família do meu amigo. Eles comem comidas diferentes, eles têm hábitos diferentes, eles falam diferente do que eu. E começam a questionar o mundo, e começa a conhecer mais. E se seu ambiente em que você vive é mais eclético, quer dizer que tem mais diferenças, isso fica mais evidente. Se você vive dentro de uma comunidade que todo mundo tem os mesmos hábitos, sem a mesma cultura, aí isso não fica tão evidente. Então, por exemplo, eu nasci no Brasil. Isso me faz ser brasileiro? Em parte, sim. Mas não é isso que define quem eu sou. Porque meu pai era inglês, minha mãe era americana. Então, sou americano, brasileiro ou inglês? O que eu sou? O que me define? E, na realidade, nenhuma dessas coisas me define. Porque, por exemplo, ser brasileiro não quer dizer muita coisa. É diferente ser brasileiro, nascido no Brasil, numa família japonesa, do que é ser dentro de uma cultura árabe, ou cultura italiana, ou cultura negra, ou cultura judaica. Aí entram outras coisas. Aí entra raça.
entra religião. A sua religião define você? Sua raça define você? Em parte, mas não no todo. Algumas experiências de raças podem ser muito significativas por causa de discriminação, por causa de racismo, e ter mais importância para quem não sofre isso. Então aí você começa a ver que o que é de define. Aí entra a coisa, nós falamos sobre o sexo da gente. É masculino, feminino. Mas aí a criança começa a não se definir muito bem como masculino ou como feminino. E aí entra a questão da sexualidade que começa a aparecer mais tarde com a puberdade e as opções sexuais. Então você vê como isso se torna complexo. E nós temos uma cultura de um país, cultura familiar, religiosidade, nós temos raça, nós temos nacionalidade, e você começa a perceber que há diferenças que fazem com que você seja único. Você percebe que nenhuma das outras pessoas tiveram as mesmas experiências, a mesma cultura, a mesma educação de que você. Nem seu irmão ou sua irmã. Porque as experiências na escola do seu irmão ou da sua irmã são diferentes das suas experiências. E eles podem ser mais evidentes, mais fortes do que foi para você. Aí tem uma outra coisa, seus talentos. E tem coisas ainda mais importantes que são parte genética suas. Você tem sua altura, você tem a cor da sua pele, você tem as características que você herdou de família, e você tem seus talentos, você tem sua personalidade, você tem o temperamento. Você nasce com um temperamento e esse temperamento vai ser o mesmo até que você morra. Então você pode nascer numa família que tem um temperamento dominante, por exemplo, sua mãe pode ser uma sanguínea, que é uma pessoa extrovertida, alegre e tal, e seu pai pode ser uma pessoa mais melancólica, mais retraída, mais controlada, precisa, etc. Só que você pode ser colérico, porque você herdou isso do seu avô, ou do seu bisavô, ou quem seja. E você não é igual à sua mãe, você não é igual ao seu pai, você é você. Aí você vem uma educação e você começa a desenvolver uma maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir. Você pode ser mais extrovertido, você pode ser mais pensativo, pode ser reflexivo, você pode ter uma mente muito sistemática, de você ter uma mente quase matemática, de ver 1 mais 1 é 2, lógico, ou você pode ter uma mente, como é a minha, mais comparativa, que vê isso, vê aquilo e achar uma semelhança entre essas duas coisas. Isso é que faz quem você é. Aí você começa a pensar, mas de tudo isso, o que me define? E as pessoas têm dificuldade com isso, porque começam a dar importância a certas coisas que talvez não são tão importantes. Por exemplo, foi muito importante para mim, durante um tempo, ser um artista. Então eu me definia como um artista plástico. Eu sou artista, como se isso me definisse como um todo. Mas não define, porque hoje eu sou escritor, eu sou educador, eu sou artista plástico,
eu sou comunicador. Então tem muita coisa. Quais dessas coisas são os mais importantes? Eu cheguei à conclusão que a coisa que mais me define, e talvez eu mude a minha opinião disso mais tarde, nos anos que vêm, só que eu acho que é difícil, porque já estou mais para lá do que para cá, sou nos 70, mas eu defino que eu sou um criador. Eu preciso criar. E eu crio em todos os lugares. Eu questiono as coisas, eu quero saber como posso fazer melhor, como eu posso fazer diferente. Eu não gosto de fazer tudo a mesma coisa. Então eu comecei a ter ideia do que é que me define. E é difícil, porque talvez foi mais fácil para mim do que para as pessoas que vivem num mundo muito mais homogêneo, que tudo é muito semelhante à sua volta. Então, se você vive num ambiente que todo mundo tem a mesma profissão, fazem as mesmas coisas, você começa a reduzir seu mundo a ser isso. Pode ser reduzir a, por exemplo, eu vivo no mundo da medicina e ser médico. Eu sou médico. Mas será que é só médico? Não. Eu sou criador, mas eu tenho a minha personalidade, minha vida pessoal, tem uma série de coisas. E aí que entra o visagismo, ou MJD. O que eu quero mostrar para o mundo em algum momento que define quem eu sou? O que é que eu quero mostrar hoje quem eu sou? Hoje, aqui, nesse momento, eu estou fazendo um podcast. Eu estou agindo mais com uma parte de mim que é comunicador e educador. É isso que eu estou fazendo hoje. Eu posso estar criando um podcast, criando um episódio, e que eu estou fazendo isso, mas como um comunicador. Não como artista plástico, não como escritor. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como que eu quero mostrar que eu sou comunicador? Essa é a questão. Eu não posso mudar radicalmente tudo, a não ser que eu ponha uma peruca, coisa, mas eu tenho as roupas, eu tenho meus acessórios, eu tenho, se quisesse, podia usar uns óculos. Uma mulher podia usar um brinco, uma coisa assim, para um colar, para dizer coisas e comunicar coisas diferentes. Mas eu tenho que saber o que eu estou dizendo com cada coisa. E a grande maioria não tem ideia do que é que eles estão dizendo com as coisas. E há certas coisas que, por exemplo, de culturas, de raças, de religiões, que são símbolos importantes como identificação. O cristão tem a cruz, tem os símbolos que, por exemplo, turbante para certas raças. Não é só o negro que usa turbante. Árabes usam, outras raças também. Não pertence somente à negritude, embora seja importante. Sabe por que é importante? Você sabe por que o turbante se tornou importante na África? A maioria não sabe. É que tem um ritual de iniciação em que o, o orixá tem que ser absorvido pela pessoa quando passa por essa iniciação, que é que quando passa da adolescência para o estado adulto. Então, raspa-se a cabeça
e faz umas incisões para entrar este orixá e a pessoa assumir o seu orixá. É uma espécie de parecido com o batismo, vamos dizer, um ritual semelhante a isso. Você assume uma identidade, porque o orixá faz parte da sua identidade. E aí tem que guardar essa identidade dentro de si. Em algumas partes da África, o que que se faz? A mulher faz uma cabeleira. Ela pega o cabelo, faz uma espécie de peruca e veste aquilo para manter o orixá lá dentro. Em outras, usa o turbante. Esse é o significado do turbante. Em outras culturas, o turbante, pela altura, aproxima a pessoa a Deus, ao alto. Então, tudo tem significado. Não é fazer à toa, porque todo mundo usa isso, eu vou usar aquilo também. Tem um significado, tem uma razão para fazer algo. Então, quando você escolhe fazer alguma coisa, procure saber por que que você está fazendo isso e o que que isso simboliza, o que que isso significa. O que que você está dizendo com aquilo? Porque aí você está fazendo uma escolha consciente e não inconsciente. Por que que eu vou manter meu cabelo comprido? Porque eu estou dentro de uma religião. Qual o significado disso? Por que que não se corta o cabelo em certas religiões? Por que que raspa o cabelo? Não é só o árabe que raspa o cabelo. Também tem grupos judaicos que raspam o cabelo e usam perucas depois. Tem todos uma série de coisas que podem identificar você. Tatuagens são marcas de identificação, de identidade. Se você vai fazer uma tatuagem, não faça à toa porque sua amiga fez uma tatuagem bonitinha de um passarinho que você vai fazer também. Porque aquilo tem significado, vai ficar em você para o resto da sua vida, a não ser que você passe por um processo difícil de tentar retirar aquilo. Não faça à toa. Faça uma escolha consciente. Saber por que que você está fazendo aquilo. O que que é o que você escolheu fazer, se é realmente o que identifica você ou não. E tudo isso, você vai começando a ganhar uma personalidade, um senso de identidade. A gente começa a pensar, eu sou assim, eu sou isso que me identifica. E você começa a perceber que em certos grupos você não se sente bem. Em outros você se sente melhor. Porque aí entra a questão do pertencimento. A que você pertence? E nós temos uma necessidade fundamental do ser humano, de todos, de pertencer, de ser aceito, porque nós não conseguimos viver sozinhos. A pior coisa para um ser humano é a rejeição. A rejeição é pior do que a morte. Você pode assistir, por exemplo, seriados que você vê pessoas de épocas mais primitivas ou mais antigas, em que uma pessoa é banida, exilada da sua tribo, e é um castigo pior. Nós estamos assistindo uma série e uma pessoa é banida. Ela tinha a opção entre a morte e ser banida. A pessoa queria a morte. A punição de ser banida era pior. Porque você vive sozinho, sem amigos, sem pessoas à sua volta. E você tem que sobreviver sozinho.
na selva, na natureza, isso pode significar a morte verdadeira de uma forma muito pior do que a morte imposta pelos seus colegas. Então, se submete àquilo que aquele grupo deseja. Só que isso pode criar problemas no senso de identidade, porque o que está sendo imposto talvez fere uma sensação que você tem de quem você é. Talvez fere princípios que você tem, de honestidade, de ética, de moral. E uma coisa de ser forte, coisa mais forte que tem, pessoa mais forte é a pessoa que é fiel aos seus princípios, mesmo diante de ameaças e de perda do ambiente em que vive. São as coisas mais difíceis de fazer. É muito mais fácil ceder. E ceder é uma fraqueza. Força não é só no braço, há músculos. Isso é um tipo de força, mas muito menor do que a força de personalidade. Tanto é que os grandes líderes não são necessariamente muito fortes fisicamente. Tem o exemplo de Napoleão. Napoleão era um homem baixinho, barrigudo, não tinha nada de força. Mas a sua personalidade era algo imbalável e ele tinha domínio sobre os outros pela personalidade. Isso que é poder verdadeiro. Essas pessoas usam os mais fortes como seus guerreiros para fazer as suas vontades. Mas não é o guerreiro que é poderoso. É o líder que é poderoso. Então você começa a ver com a complexidade das coisas. E se pertencer, você tem que pertencer a alguma coisa que faz sentido para você. Mas lembre-se que pertencer a alguma coisa não define quem você é. Ele é mais uma muleta para ajudar você a ter um senso de identidade, porque não pensou muito sobre quem você é. Então você vê pessoas falam, eu torço por tal time, então eu sou corintiano, sou flamenguista, como que isso fosse a coisa mais importante na vida deles, e isso define quem são. Mas não define. Todo flamenguista é igual? Não. E tem flamenguistas iguais a corintianos, ou palmeirenses, ou o que seja. As pessoas colocam, eu sou homossexual, tenho orgulho gay, como se isso fosse o que define a pessoa. Não é. É uma coisa importante na sua vida, mas não é que define. Porque há um universo muito maior. Eu sou mulher. Veja assim, mulher isso, mulher aquilo, mulher. Como se todas as mulheres fossem iguais. Não são. Tem mulheres fracas, tem mulheres fortes, tem mulheres que amam seus filhos, tem mulheres que são um traste para os seus filhos. Generalizar é a pior coisa que pode fazer porque leva ao pré-conceito. E você generaliza e joga todo mundo dentro de um grupo só. Não é. Tem gente boa em grupos, tem gente ruim em grupos. Pode ser grupos em que são aparentemente religiosos e beatos. Mas isso não quer dizer nada. É que segue uma religião. E a religião pode ter coisas estranhas.
Então, quanto maior a sua experiência, mais abertura você tem na sua cabeça. Vou dar um exemplo comigo, só de religião. A minha mãe era de uma família irlandesa e escocesa que tinham ido para os Estados Unidos. A família da mãe é irlandesa católica. A família do pai era escocesa presbiteriana. Nos domingos, as duas avós da minha mãe desciam lá na casa e cada uma queria levar as crianças para a igreja delas. E brigavam. Minha mãe contava que ela ficava uma com um braço, outra com outro braço. Ela vai comigo, as duas brigando lá e a minha mãe no meio. Um pouco confuso para uma criança de 5, 6 anos de idade, né? Mas, como geralmente o lado da mãe se torna mais influente nessas questões, acabou entrando na Igreja Católica. Ela casou com um homem irlandês católico e depois descobriu que ele era alcoólatra e foi um casamento trágico, foi ruim. Teve uma filha, que é minha irmã, e ela queria divorciar dele. Ela não queria morar com ele mais porque estava destruindo a vida dela. A igreja não permitiu e ela foi excomungada como sendo uma pecadora porque ela separou do marido e foi excomungada. Ela é uma pecadora. Eu não via a minha mãe como uma pecadora. Eu sabia dessa história desde pequeno. Sabia que ela tinha sido excomungada. Eu sabia o que significava isso. Tinha uns 7, 8 anos quando eu soube disso. E eu falei, mas mulher boa, mulher doce, mulher amorosa, como que ela é pecadora? Tá bom. A gente não tinha, meu pai não tinha muita religião de igreja, porque meus avós eram espíritas. Na realidade, espiritualistas, porque era lá do inglês, não eram Kardec. Então, já tem uma outra experiência do espiritualismo. Aí, mas a gente ia para a igreja dos protestantes, que eram anglicanos. E aí eu fui para a escola na Inglaterra. E aí é toda uma religião diferente, mas não tão diferente, porque todo mundo é o mesmo Deus, cristão do mesmo jeito, acredita em Jesus Cristo, todos, muitas das rezas e tudo, todo o procedimento é muito parecido com o católico, mas houve guerras por causa dessas diferenças. Diferença que tem um papa que é o líder dos católicos e tem a rainha da Inglaterra que é líder da igreja da Inglaterra, com o arcebispo de Canterbury, que é vamos dizer, de fato líder. Né? E vivo lá dentro. Aí eu vejo que religião, na realidade, lá era muito mais para mostrar que você pertencia a alguma coisa do que realmente acreditar nas coisas e ter fé. E querem me obrigar a fazer as coisas só porque é convenção fazer as coisas. Eu falei, mas espera aí, estão começando a agir igual que agiram com minha mãe. Aí eu saio dessa escola, vou para a Inglaterra, Estados Unidos, e entro numa faculdade que é dos Quakers, que também são cristãos, também acreditam em Jesus Cristo, mas tem toda uma outra litania. Entra na igreja, não tem padre, não tem altar, não tem missa. É um encontro. E você começa a ver que tem formas diferentes de pensar.
você começa a pensar, eu sou isso, sou aquilo, o que eu pertenço? Eu me sinto melhor aqui nos Quakers, eu sinto melhor nos protestantes, eu sinto melhor dentro dos católicos. Aí eu conheço pessoas que são judeus, vou para a casa deles, conheço a religião dos judeus. Conheci pessoas que são budistas. E você começa a ter uma visão muito maior do mundo. E eu percebi que o pertencimento é mais importante do que a fé. Pense nisso. Será que você está realmente com fé? Você está realmente acreditando em tudo que você ouve? Ou você não questiona nada? Isso é uma pergunta importante. Porque é diferente que você se estiver indo na igreja para você pertencer a um grupo e se sentir bem, ou porque realmente tem fé. E define quem você é ou não. São essas questões de que você tem que falar e de que tem que pensar quando você pensa, quem sou eu? É muito complexo. É muito difícil. E se a gente não estiver com a vontade de ser honestos com nossos mesmos, que realmente não vamos chegar à conclusão do que é a verdade aí. E aí entra uma série de problemas. Daí entra problemas de que eu pertenço aqui, então isso é certo. Isso é o correto e o que o outro pertence não é. Aí nós começamos a ter problemas de intolerância, não compreender o outro e não ver que o que está do outro lado pode ter coisas maravilhosas que nós ignoramos. Temos que ter conhecimento de conviver, por exemplo, com médicos, ver o que é a vida do médico, o que é o mundo do médico, de um empresário ou de um artista. Um dia eu fui na casa de uma aluna. Eu sou artista plástico, sou professor de artes dessa mulher. E estamos lá e o marido dela era um comerciante. E estava todo mundo reunindo e começaram a falar de futebol. E eu entrei na papo do futebol. A pessoa olhou para mim, mas você entende de futebol? Ué, eu só vou falar sobre arte porque eu sou artista? Não. Eu me interesso por economia. Eu assino a revista Fortune, que é de negócios. Eu quero saber de tudo. Eu quero saber desse mundo. Como que funciona? Que é a economia? Qual a importância da economia no mundo? O que está acontecendo? Inteligência artificial? Como que isso vai afetar meu mundo? Eu quero saber sobre a política, mas não só a política do Brasil, também fora do Brasil. O que está acontecendo? Eu quero saber sobre formas diferentes das pessoas viverem. Porque quando eu fui para a Inglaterra, fui para casa de um amigo que era inglês, era tão estranho, não tinha nada a ver com o que eu já tinha visto na vida. Os hábitos, eu falei, nossa, e eu conhecia a pessoa dentro da escola, a escola convivia com essa pessoa, mas o mundo dele fora da escola eu não conhecia. Tinha coisa maravilhosa, tem coisas não. E eles não conheciam a minha realidade. Brasil, para eles, era uma coisa maluca. Eles acharam que era tudo índio. Então, por brincadeira, que eu sou criativo, e eles falando sobre, assim, sem nenhum conhecimento de onde eu estava vindo, eu inventei a história. Eu falei que meu pai tinha 7 mulheres, elas não usavam, só usavam uma saia de
de folhas, andava todo mundo nu. Eu não sabia direito qual era a minha mãe, porque todos eram criados juntos. E eles acreditaram piamente. E eu elaborei nessa história durante 3 meses. Aí eu peguei uma revista, que era a revista Manchete, isso era 1964, 65. E essas revistas, naquela época, o Brasil estava querendo se mostrar que estava se avançando no mundo, estava entrando no mundo industrializado. Então, faziam matérias elogiando o progresso do Brasil. E tinha fotos de São Paulo, que já tinha muitos prédios, etc. Estava desenvolvido. E peguei a foto, recortei e falei: onde vocês acham que é isso? Ah, eles falaram: ah, isso é Estados Unidos e tal. Não, é onde eu moro. Mas caiu o queixo deles. Falaram: mas você não mora no Brasil? Eles acharam que morava numa aldeia. Eu falei: pois é, isso aqui é São Paulo. Então você vê que o desconhecimento, como é que é o seu ambiente? Então, só que quando eu voltei para o Brasil, o meu mundo da Inglaterra, de viver nos Estados Unidos, de ter as experiências com uma cultura americana, que eu fui criado como uma criança americana, depois como uma criança e adolescente inglesa. E depois eu fui para os Estados Unidos e volta e fui formado como um americano e voltei para a Inglaterra, vivi dentro do ambiente de cultura inglesa até voltar para o Brasil. Hoje estou vivendo dentro da cultura brasileira com uma mulher que vem de uma cultura árabe. E, na realidade, não pertenço a nenhum desses coisas. Então, onde eu pertenço? Uma boa pergunta, né? Eu não sou brasileiro, não sou inglês, não sou americano. E eu cheguei à conclusão que nós temos que ser cidadãos do mundo, que não podemos ter essas diferenciações. Nós temos que pensar mais globalmente, mais aberto. Eu pertenço ao mundo. Pura e simplesmente isso. E eu posso transitar para um grupo, para outro grupo, mas nunca vou me sentir pertencente a nenhum grupo específico. Isso não me importa, porque eu tenho consciência de quem eu sou. E eu posso transitar sem ter que ter a muleta do grupo ou de outra coisa. Para terminar, eu vou só contar uma coisa que é de um livro que eu li, que é chamado A 25ª Hora, e conta de uma história que aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, e é sobre identidade esse livro. E no final, tem um homem que está num campo de concentração na França, porque ele era um romeno, então ele já é do inimigo, e ele foi colocado numa campo de concentração. E ele está morrendo. Ele é um advogado, uma pessoa culta, uma pessoa que perdeu o nome, perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu seus títulos, perdeu tudo que o identificava na Romênia. E ele tem consciência de que ele tem que saber quem ele é. E ele está morrendo e ele pega os óculos, ele ainda tem um cachimbo, e ele dá para um outro amigo e fala: olha, fique com isso. E o amigo protesta e fala: mas
são as únicas coisas que você tem. Ele fala, pois é, eu quero morrer sabendo quem eu sou, sem ter nenhuma coisa externa que me identifique. E isso é duro. Você imagina as pessoas no campo de concentração que foram reduzidos a ser um número no braço. Se eles não tivessem consciência de quem eram eles, quem era cada um, morriam antes de ser mortos numa câmara de gás. Porque se você não sabe quem você não é nada. E isso é a base do visagismo. Ajudar as pessoas a descobrir, a pensar sobre essas coisas, de refletir. E fundo, quem sou eu? A que pertenço? Que me define? E como que eu quero que as pessoas me vejam e me percebam e me apreciem? Isso é a coisa mais importante que existe. Porque o momento que você descobre isso, sua vida flui e tudo acontece. Você não tem tantas aflições, não vai ser mar de rosas, mas você caminha pela vida de uma forma muito mais tranquila. E é isso que eu quero que a pessoa que trata o cabelo, a identidade visual de uma pessoa, ajude a pessoa a entrar, cada pessoa que atende, a entrar nesse caminho. Porque aí a vida dessa pessoa vai ser melhor. E a vida de todo mundo vai ser melhor. E é por isso que visagismo é humanismo. Até a próxima. Dá o seu like, siga a gente e compartilhe com quem você acha que vai apreciar esse assunto. Até a próxima.